O texto diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-se também destes. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativos mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos, de entendimento e retrógrados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também o foi daqueles. Amém. Queridos, essa escritura que acabamos de ler, Paulo vai exortar o jovem obreiro Timóteo acerca dos tempos vindouros, acerca daquilo que ainda estava por vir. Paulo então vai trazer como se fosse uma transparência. Paulo vai trazer uma realidade para Timóteo, uma verdade, mostrando para ele aquilo que seria os tempos vindouros, que no entanto já estava acontecendo nos dias dele, mas que isso iria percorrer toda a história da igreja até a sua comunência no seu arrebatamento, o fechar de todos os séculos. Nós estamos olhando para o nosso cenário brasileiro e não é muito diferente daquilo que Paulo está relatando aqui. Ao ler esse texto, parece que Paulo escreveu ele para nós ontem, escreveu esta semana e mandou um e-mail para nós, ou postou no correio esse telegrama, que chegou até nós com essa vivacidade, essa realidade tão nua e crua da realidade que nós estamos vivendo. Parece que Paulo escreveu para nós hoje, essas palavras que ele falou há quase 2000 anos ao jovem Timóteo, que está no cânon bíblico, parece que está tão real para nós agora, como nós estivéssemos naquele dia que Paulo escreveu essa carta ao jovem Timóteo. Nós estamos vivendo um cenário bastante conturbado, muito atípico à nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia. Nós estamos envergonhados com os escândalos que estão à porta por esses dias atrás, essa semana, envolvendo lideranças evangélicas, envolvendo lideranças católicas, envolvendo liderança espíritas. Pior do que esse embaraço, pior do que essa vergonha que se estabelece no âmbito, por exemplo, evangélico, católico, espírita, mas nosso povo de Deus, aquele povo que tramita com a Bíblia na mão, aqueles que é conhecido como os Bíblias, também estão inseridos nesse contexto. Então nós estamos olhando um cenário que nos envergonha, traz vergonha a aquilo que professamos e, num certo sentido, também traz embaraço até para que nós possamos professar a nossa fé. Porque quando nós vamos falar da fé,
nós ouvimos murmúrios e até alguém com mais ímpeto e mais coragem dizer: que fé é essa de vocês, que não produz mudança? Uma fé que é pregada nos púlpitos, uma fé que é pregada nas esquinas, uma fé que é pregada nas redes televisivas, nas redes sociais, mas não produz mudança no cenário familiar, no cenário brasileiro, no cenário em todas as esferas do nosso país. E de vez a quando aparecem escândalos como esse que nós estamos vivenciando, seja ele no âmbito evangélico, como o caso da pastora, seja ela no âmbito católico, como o caso do padre de Trindade, como também no âmbito espírita, no caso do João, que culminou naqueles escândalos que nós bem sabemos que está sendo julgado agora. Então esses escândalos todos têm uma origem, ele tramita na ideia de que a religiosidade, a religião, a igreja, a fé, ela não é tão relevante. E isso, contudo, nos traz um embaraço para que nós possamos trazer um sentimento de assombro, de não realidade, de isso não ser verdade, expondo-nos tanto à tentação de perder a confiança nas instituições religiosas, porque nos expõe a essa tentação de olhar para a igreja e não acreditar mais na igreja, não acreditar na igreja que Jesus disse: essa é a minha igreja, essa é a igreja que eu constituo, é a igreja que nasce a partir da minha morte, a igreja que ele diz: eu sou a pedra, eu edificarei esta igreja, e ele edificou esta igreja. E ele diz: esta igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós estamos vivendo um cenário onde esses escândalos têm envergonhado a igreja de Cristo. Nós olhamos para a igreja e nós sofremos a tentação de não acreditar na instituição igreja. E mais do que isso, pior do que isso até, é quando nós caminhamos a passos largos de perder a fé, de não acreditar que o evangelho pregado por Jesus Cristo, pregado por pastores, pregado por padres e outros que pregam o evangelho, não tem mais o poder de transformar ninguém. Então nós olhamos para esse cenário como se tudo que se fosse feito em nome de Deus não fosse real, como se tudo que fosse feito ou falado do evangelho do Senhor Jesus Cristo é uma mentira, porque não produz mudança. Nós essa semana vimos estampados pelas internets da vida, nas páginas do Facebook, nas páginas dos Instagrams da vida, e interessante é que muitos cristãos, quando eu digo cristãos, eu não estou dizendo somente evangélicos, cristãos, puseram lá uma foto do padre, colocaram uma foto da pastora, colocaram uma foto do João e escreveram embaixo: a religião não muda ninguém, o que muda um homem é o caráter. E muitos comentaram embaixo: é isso mesmo, religião não serve para nada, o que serve é o caráter, o que serve é o caráter. Mas a minha pergunta para nós que estamos inseridos nesse contexto de evangelho, de religiosidade, da palavra de Deus, do evangelho do Senhor Jesus, da Bíblia Sagrada, eu pergunto: que caráter? A pergunta para nós não é se o padre errou, a pergunta não é se a pastora errou, se o João errou. Eu não estou aqui o mérito para julgar nenhum deles, eu não quero julgar nenhum deles. O que eles fizeram é horroroso diante das Escrituras. Eles usaram da fé para bel prazer, eles não eram pessoas realmente transformadas pelo evangelho de Cristo, mas professavam uma fé enganosa. Eram os lobos vestidos de ovelha. Mas no entanto, esses homens não foram alcançados na sua mudança de caráter. O caráter
meu e seu, não pode ser medido se nós pecamos menos ou pecamos mais do que o João, do que a pastora, do que o padre. Porque nós não podemos medir o nosso caráter. O nosso caráter precisa ser transformado pelo poder do Evangelho de Cristo. É esse Evangelho transformador que faz com que o homem nasça de novo, para uma nova vida. Então aquilo que ele fazia, ele não venha fazer mais. Então nós estamos vivendo um momento que o que está sendo jogado na mídia, para mim, para você que está me ouvindo agora, é que nós venhamos a sentir uma certa aversão às Sagradas Escrituras, que nós venhamos a sentir um certo repúdio à igreja. Para que eu preciso da igreja? É outra pergunta. Para que eu preciso de estar numa igreja? E porque as pessoas que estão lá dentro são falsas, as pessoas que estão lá dentro são mentirosas, os líderes que estão lá não são reais, não são verdadeiros, não são sinceros, não são homens de confiança. E nós vamos colocando todo mundo como se fosse um grande balaio, e a gente vai colocando todo mundo lá dentro, e nem todos são iguais. Então, a primeira mentira que nós estamos vendo é como se tudo isso que nós falamos acerca de Deus, de Cristo, da palavra, é uma grande mentira, é o engodo. Não há diferença entre o crente e o não crente, não há diferença, a gente tem uma fala bonita, nós falamos bonito, nós pregamos bonito, mas a nossa vida é feia. A gente tem um discurso legal, a nossa fala é muito boa, mas quando vai olhar para a vida, a prática, ela é feia, ela não produz vida, ela não produz a realidade daquilo que falamos. É isso que está sendo estampado nesse momento. A sociedade não precisa da igreja, são pensamentos que estão sendo decorrentes hoje na atual sociedade. A pregação, o sermão que é pregado nos púlpitos não são realmente transformadores e não transforma ninguém. Eu ouvi isso durante toda a semana. O ser humano, ele não tem jeito, o ser humano ele é eternamente corrupto, ele é eternamente mau, ele é eternamente alguém que não pode viver em sociedade, ele é mau. Esse ser humano é que nós estamos vendo decorrente dentro da sociedade. Se nós não nos atinarmos para isso, se nós não nos acordarmos para isso, irmão, nós vamos vendo, olhando, observando que o mal vai se instalando no meio da sociedade, de todo o âmbito da igreja, e nós vamos desacreditando nas Sagradas Escrituras, no poder do Evangelho, na graça de Deus, porque alguns cometem certos erros, mas que não são todos. A realidade é que muitos que estão envolvidos no contexto da religiosidade, da cristandade, vamos dizer assim, são pessoas que não foram transformadas verdadeiramente pelo Evangelho. Elas não sofreram um verdadeiro encontro com o Cristo ressurreto, o Cristo da cruz. Eles não viveram a profundidade da evidência da transformação do ser humano, a evidência de muita responsabilidade que há nas vidas que estão fingindo ser aquilo que eles não são, fingir ser aquilo que eles não são. Por exemplo, nós vivemos hoje no Brasil, talvez seja esse o nosso maior mal. Por que hoje há muito escândalo envolvendo pessoas evangélicas, pessoas católicas, enfim, pessoas que professam o cristianismo? Eu não estou falando aqui só dos evangélicos, porque nós não podemos falar só de nós, também não podemos falar só do outro, nós temos que falar do contexto geral. E no contexto geral, o que nós observamos? Nós observamos que
o evangelho, a pregação das boas novas de Cristo Jesus, ela não está causando impacto de transformação na vida das pessoas. O evangelho hoje virou um produto de autoajuda. Os nossos púlpitos estão fracos de sermões profundos. Os nossos púlpitos estão fracos de um sermão cristocêntrico. Os nossos púlpitos estão fracos de homens cheios de vida, de oração, de piedade, de compromisso com as Sagradas Escrituras. Nós estamos vendo púlpitos, a maioria de algumas igrejas, ou quase a totalidade, para a gente não ser um pouquinho exagerado na nossa colocação, nós estamos vendo pessoas que estão vivendo das igrejas, vivendo do evangelho, mas que não conhecem nada do evangelho. Não foram transformadas, não foram alcançadas pelo poder do evangelho. Só que todos esses escândalos que nós estamos vendo, toda essa comoção que nós estamos vendo, nós não podemos, como os cristãos conhecedores da palavra de Deus, sermos pessoas infantis, sermos pessoas ingênuas, sermos pessoas que se escandalizam na fé por causa de escândalos. Porque escândalo, a Bíblia diz que isso é normal que aconteça. O próprio Jesus disse na sua palavra, em Mateus 18, verso 7, porque é inevitável que venha o escândalo, mas ai daquele por que venha. Jesus está dizendo, é inevitável que o escândalo venha, mas ai daquele que produz esse escândalo. Jesus ainda vai dizer em Lucas, no capítulo 17, dos versículos 1 ao 2, ele diz assim, é impossível que não venha o escândalo. É impossível. Mas é melhor que a pessoa que produza o escândalo, ele coloque uma pedra no seu pescoço e se lance na profundeza do mar. Então, o escândalo, ele vai acontecer. Ele vai uma hora ou outra acontecer. A graça de Deus, ela é oferecida a todos nós. É interessante a gente notar isso. A gente fala assim, a sociedade, ela mede a nossa vida pela nossa religiosidade. Eu já conversava com um jovem que ele disse para mim assim, pastor, se eu atrasar, eu estudo numa faculdade, se eu atraso um pouquinho para chegar no ônibus, a galera que está dentro do ônibus grita, ô fulano, você não pode chegar atrasado não, porque você é crente. Então a sociedade cobra de nós. A sociedade cobra de nós. Mas ela também não vive essa crendice. Se você perguntar para ele que religião que ele é, qual é a fé dele, ele vai dizer, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, mas ele também não vive o que ele mesmo professa dizer. Então nós estamos vivendo isso. O evangelho do Senhor Jesus, Jesus vai comparar a igreja, diz assim, por que não pode haver escândalo na igreja? É lícito que não tenha escândalo na igreja, mas não é porque há escândalo na igreja que eu vou deixar de ser igreja. É isso que eu quero que você entenda essa noite com essa mensagem. Eu não quero que você deixe de amar a igreja porque tem gente escandalizando a igreja. Eu não quero que você deixe de amar o lugar onde Deus te chamou, o lugar onde Deus te escolheu para você ter comunhão, para você estar junto em irmãos. Por que é necessária a igreja? A igreja não é uma ideia humana, a igreja é a ideia de Cristo. Jesus Cristo gerou a igreja. Qual o propósito da igreja? A comunhão, a unidade. A igreja é um lugar onde que nós nos afinamos, é o lugar onde nós nos perdoamos, é o lugar onde nós aprendemos a praticar o perdão. Como é que você vai perdoar sozinho? Como é que você vai amar sozinho? Você precisa de alguém, você precisa do outro, você precisa do irmão, você precisa do próximo. Isso é igreja.
A igreja é um ambiente onde nós praticamos o perdão. A igreja é um ambiente onde a gente pratica o amor, onde a gente pratica a solidariedade, onde a gente pratica todas as piedades do evangelho. A piedade do cristianismo é praticado dentro da igreja. Não existe cristianismo sem igreja. E quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando do templo, eu não estou falando da religião, eu estou falando do lugar onde nós reunimos em comunidade, em koinonia, em unidade de corpo, porque Cristo é o cabeça, mas nós somos o corpo de Cristo. Um é o braço, outro é a mão, outro é o pé, outro é a perna, outro é o joelho, outro é o cotovelo, mas outro é o olho, outro é o nariz, outro é a boca, outro é a orelha, mas todos esse corpo é ligado na cabeça que é Cristo. Então nós não podemos deixar de ser igreja. E esses escândalos não podem deixar você ter uma aversão à igreja. Deixar de congregar, deixar de contribuir, deixar de expandir o reino de Deus, porque está havendo escândalos. Você não pode fazer isso, porque a igreja é um lugar onde não sabemos quem é quem. A igreja é um lugar aberto, onde as pessoas podem adentrar, pode se converter, pode ficar, pode ser transformada, ou ficar anos na igreja, sem nunca ser transformado. Olha o que o Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus disse em Mateus 13, eu convido você a abrir a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 13, versículo 47 ao 50. Olha a comparação que Jesus faz ao reino de Deus, à sua igreja. Jesus diz assim, Mateus 13, versículo 47 ao 50. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a quantidade de peixe, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentam-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançarão-os na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Amados, vamos entender esse texto. É até aqui só, obrigado. Vamos entender esse texto. A palavra do Senhor Jesus está sendo clara. Essa parábola de Jesus, ela é uma combinância de parábolas. Se você observar aí no capítulo 12, capítulo 13, você vai encontrar 7 parábolas de Jesus sequenciais. Essa é a 6ª. Jesus termina a 7ª com o pai de família, a parábola do pai de família. Essas parábolas, Jesus está nos trazendo o ensino do reino de Deus em parábolas, que eram coisas simples aplicadas para o nosso entendimento. Jesus aqui vai falar com os discípulos, Jesus vai falar ali naquele momento para os apóstolos, que muitos deles eram o quê? Pescadores. Eram homens pescadores. Eles estavam ali pescando, e eles sabiam muito bem o que é uma rede, como que funciona você pescar com uma rede de arrasto. Como que é essa rede? Ela é enorme. Eu nunca tinha tido a experiência de ver uma rede dessa. Esse final de ano passado, eu estive num lugar onde eu vi uma rede dessa. Ela é enorme. Ela tem mais de 300 metros de comprimento. Aí alguém fica com a ponta dela aqui na beira da praia, o barco pega a outra ponta, sai mais adentro, vai saindo lá no outro canto e fecha a ponta para cá. Aí os homens grudam. Eu tive o privilégio até de ajudar a puxar, né? Eu e os irmãos, o Caio estava junto, nós agarramos nessa rede, e não é uma corda grossa, não é fácil você arrastar aquela rede, e ela vem arrastando, você puxa de um lado, puxa do outro, só que quando ela chega na praia, aquela enorme rede, ela chega com todas as espécies de peixes. Ela não traz só peixe, ela traz pedra, ela traz lixo, ela traz
garrafa PET, ela traz peixe grande, peixe pequeno, peixe que não presta para nada. A rede, ela traz toda espécie de peixe. A igreja do Senhor Jesus é essa rede. O evangelho do Senhor Jesus é essa rede. Vamos entender alguns pontos aqui, eu quero pontuar com você. Primeiro ponto, a pregação, que é essa rede, é o evangelho, a pregação que nós pregamos, que nós falamos do amor de Deus, que nós falamos que Jesus transforma, que nós falamos que Jesus muda, é a pregação que Pedro ouviu, é a pregação que o apóstolo Pedro ouviu, é a pregação que o apóstolo Paulo ouviu, é a pregação que o apóstolo João ouviu, é a pregação que Natanael ouviu, é a pregação que todos os apostolados ouviram, e a pregação que eu ouvi e transformou minha vida. A pregação que milhares e milhares de irmãos que agora estão nos assistindo ouviu e transformou as suas vidas. Nós fomos pegos pela rede. A rede pegou nós. Só que a rede, ela não traz só pessoas boas. A rede não traz só gente boa. A rede traz toda espécie de peixes. A rede é o evangelho, os peixes somos nós. E essa rede, ela vai trazer alguém que vai vir aos pés do Senhor Jesus com lágrimas. Ele vai vir chorando, arrependido dos seus pecados. Ele vai se arrepender da sua vida ruim, da sua vida pregressa, do seu pecado, da sua vida ruim, aquela vida que não servia para nada. Era drogado, vivia na prostituição, era alguém mau. Agora ele encontra o evangelho transforma ele se arrepende para nunca mais voltar para o pecado. Esse é um peixe bom. Ele foi transformado. Você conhece gente assim? Eu conheço muita gente assim. Eu conheço gente que era, no popular, era tranqueira. Era gente que não valia uma nota de R$1, se ainda ele existe. Mas ele foi alcançado pelo amor de Deus. Foi alcançado por essa rede maravilhosa que é o evangelho do Senhor Jesus, que tem o poder de transformar um homem, de transformar uma mulher. Aí ele veio para o Senhor Jesus, arrependido dos seus pecados, para nunca mais voltar para o seu mundo de pecado. Mas essa rede também traz pessoas com aquela versão religiosa. Ela acha interessante ser cristã. Ela acha interessante ser alguém que vive uma vida de religiosidade. Ela acha na religião, ela acha no evangelho, ela acha no espiritismo, ela acha no catolicismo, ela acha no evangelho, nos evangélicos, uma maneira de esconder o seu mau caráter. Ela acha no evangelho uma maneira de esconder a sua crendices, o seu mau caráter, a sua vida torta, a sua vida pregressa. E dentro, ele pode até crescer. Ele pode se tornar pastor, ela pode se tornar pastora, ele pode se tornar padre, ele pode se tornar alguém de muita status dentro de uma religião. Por quê? Porque nós que estamos aqui dentro da igreja não conhecemos o coração de ninguém. Porque não é eu, o anjo da igreja, não é o pastor da igreja, é o anjo do céu que vai fazer a separação entre o peixe bom e o peixe ruim. A igreja do Senhor Jesus está aqui. Essa é a igreja. Mas quem faz a separação não é o pastor, não é a pastora, não é o padre, não é. Quem é que faz a separação? É os anjos do céu. Eles farão a separação. E para nós que estamos aqui, de vez em quando alguém se manifesta. De vez em quando a máscara de alguém cai, como caiu dessa pastora, como caiu do João. Não dá nem para falar que é de Deus, né? Do padre, envolvido em roubo, envolvido em orgias sexuais, tanto como os 3 envolveram nos 7 pecados capitais, se isso existe, né?
Então nós estamos vendo isso escandalizado. Nós estamos olhando para esse tipo de escândalo, como que pode uma pastora, amados, eu não condeno ela, eu tenho que orar por ela, eu tenho que orar pelo padre, eu tenho que orar pelo João. Por quê? Porque são almas que precisam conhecer a Jesus Cristo e terem as suas vidas transformadas. Não posso condená-los. Eu não posso condenar, por exemplo, essa pastora que foi numa igreja de um amigo, de uma amiga, de uma denominação, cantar, e agora nós descobrimos que ela é mau caráter, que ela não é cristã, ela não é ovelha, é um lobo. Mas eu não sabia, você sabia? Nós não sabíamos. Por quê? Porque só os anjos e Deus conhecem o coração dos homens. Nós não conhecemos. E nós não podemos julgar. Mas nós não podemos escandalizar, por causa deles, escandalizar com a igreja. Eu não posso escandalizar com o reino de Deus. Eu não posso escandalizar com Cristo. Eu não posso escandalizar com o Evangelho. Porque alguns que foram pescados por esta rede do Evangelho tiveram as suas vidas transformadas, e é realidade, e é verdade. Eles tiveram um encontro com Jesus, nasceram de novo. Não foi o que Jesus disse para Nicodemos? Necessário te é nascer de novo. Agora, alguns virão para o Evangelho, virão para as igrejas, a rede vai pescar eles, são peixes, até peixe grande. Eles vão vir para o Evangelho, mas o Evangelho para eles vai ser só um lugar onde eles vão esconder o mau caráter deles. Eles vão se esconder das suas cretinices, das suas imoralidades, das suas maldades. Eles vão achar na religião um caminho legal, um caminho rápido para eles praticarem tudo aquilo que é do diabo e não de Deus. Eles vão ser instrumento do diabo dentro da igreja. Eles vão ser instrumento do diabo dentro dos altares das igrejas. Eles vão se tornar pastores, eles vão se tornar bispos, eles vão se tornar líderes, eles vão se tornar alguém de renome, mas são filhos do diabo. Paulo disse isso a Timóteo. Timóteo, virão dias difíceis, dias que os homens serão amantes de si mesmos, os homens serão pretensiosos, soberbos. Não foi o texto que nós lemos? Dias difíceis, tempos difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos, pretensiosos, soberbos, arrogantes, blasfemiadores, amantes de prazeres, não amantes de Deus, não são amigos de Deus, mais amantes de prazeres do que amigos de Deus, tendo uma forma, isso aqui é tremendo, gente. Eles têm uma forma de piedade, mas negam a piedade na prática. Eles parecem que são santos, arrogam para si títulos, não querem ser mais. Tem alguns aí que não querem nem ser pastor mais, agora quer ser bispo, quer ser reverendo, quer ser apóstolo, porque rogam para si rótulos que eles mesmos não possuem, que não foi Deus que deu, que não foi a igreja que deu, que não foi o ministério que deu, mas eles rogam para si. E nós ficamos pasmados, nós ficamos chocados. Não podemos ficar chocados, amados. É a rede que passou e recolheu toda sorte de peixe, e nós vamos ter no nosso meio sempre, como teve Timóteo, teve Moisés, homens maus, homens que produziram maldade dentro do rebanho da igreja. Então, primeira coisa que nós devemos aprender é isso: a pregação atrai para o convívio do cristianismo toda a espécie de peixe, e nós não sabemos qual peixe que é bom, qual peixe que é ruim. O tempo vai mostrar. Você não pode se escandalizar por isso. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto de Jesus: Deus não pune, presta atenção, Deus não pune todos os pecados em vida. Porque muitas vezes a gente olha e fala, mas por que Deus não castiga? Por que Deus não julga aquela pessoa quando a gente acha que a gente sabe alguma coisa do podre de alguém, né? Porque a gente de vez em quando quer ser juiz. A gente acha que a gente sabe do podre de alguém. A gente esconde, né?
procura, sai caçando o podre de alguém. A gente sai à procura do podre de A ou de B. Mas eu quero dizer para você que há coisas que vão ser reveladas, e há coisas que não serão reveladas. Há coisas que não será revelada nesta vida, mas será revelada na outra. Alguns desses que se dizem cristãos e que até professam, né, Senhor, Senhor, julgam que o silêncio de Deus é aprovação para os seus pecados. Quando você olha, por exemplo, o caso da pastora, voltando aqui, há quanto tempo ela vinha cometendo esses pecados? Mas o silêncio de Deus fez com que ela cometesse mais e mais pecados, porque Deus não estava falando. Quando você pega o padre, a mesma coisa, o João, a mesma coisa. Quando nós olhamos para tudo isso, e a gente fica olhando e dizendo, mas por que isso não saiu antes? Por que isso não foi? Porque o silêncio de Deus talvez é uma oportunidade para o arrependimento, mas a pessoa acha que aquilo não é para arrependimento, ela acha que aquilo é a aprovação de Deus. Deus está aprovando. Eu fiz isso de errado, Deus não aconteceu nada comigo. Deus não é alguém que mata instantaneamente. Nós estamos vivendo a graça, mas a graça também tem um limite. Na parábola de Jesus diz que a rede foi lançada e os discípulos arrastaram a rede. Quando chegou à praia, chegou um momento de quê? O momento de separar os maus dos bons, os bons dos maus. Há um momento que há de chegar, e não é eu e você que vamos fazer isso. Esse momento vai chegar, o juízo de Deus vai chegar. Deus, ele vai julgar. Deus vai chegar o momento em que ele vai estabelecer o juízo dele, e esse juízo não será eu e você que irá realizar, mas o próprio Deus. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 50. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era igual a você? Mas virei e colocarei a limpa tudo que você fez. Arrependa-te, considere isso, antes que seja tarde demais. Olha o que Deus está dizendo para nós. Há coisas que nós não iremos ver, mas no juízo final, isso virá à tona. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto, o terceiro ponto é esse: nem sempre a igreja possui subsídios. Aí você pode dizer assim, pastor, mas por que a igreja não vê? Por que o pastor da igreja não vê? Se o pastor é um homem de Deus, se o pastor é um líder responsável, é um homem convertido, é um homem transformado, é um homem que preza a palavra, é um homem que guarda a palavra de Deus, por que ele não vê? Porque a igreja, quando eu digo a igreja, a liderança da igreja, a própria igreja, ela não tem subsídio, ela não tem dados na mão, ela não tem informações para julgar, para colocar para fora ou para dentro da igreja quem é bom, quem é mau. De vez em quando algum aparece, de vez em quando o pecado de alguém é exposto, e quando esse pecado é exposto, a liderança da igreja, que é uma igreja responsável, que é uma igreja que preza não só a aparência, mas preza a santidade do rebanho, essa ovelha terá de ser disciplinada, essa ovelha terá de ser corrigida. Mas normalmente, muitas vezes, o escândalo parte do altar, o escândalo parte da liderança da igreja. É isso que comove mais ainda. É o caso que nós estamos vivendo, é isso que escandaliza mais ainda. Mas não cabe a nós, não cabe a nós julgar, não cabe a nós, porque isso é o juízo de Deus na hora certa. Muitas vezes nós não sabíamos. Quem sabia o que essa pastora estava fazendo?
Quem sabia o que o padre estava fazendo? Quem sabia o que o João estava fazendo? Só Deus. E talvez alguns que estavam perto, que acobertavam o pecado. Nós não temos subsídios. A igreja muitas vezes ela não tem subsídio. Somente no final, somente na conclusão do século, somente no final de tudo, nós vamos ver a mão de Deus se movendo e produzindo realmente livramento para a verdadeira igreja. Aí eu anoto assim, somente no final dos tempos, na conclusão dos séculos, a verdadeira igreja ela vai renascer, ela vai se emergir livre daqueles que, embora esteja entre elas, dizendo que é filho de Deus, mas jamais se deixaram se tornarem-se bons pela transformação do Evangelho. Eles nunca se transformaram. Essa parábola de Jesus, de Mateus 13, do 47 ao 50, é o que tem que nos dar ânimo, A rede ainda não foi arrastada para a praia, a rede ainda não foi retirada das águas, a rede está lá, colhendo toda a sorte de peixe, mas uma hora ela vai ser arrastada, e a hora que ela vier para a praia, a Bíblia diz que os anjos se assentarão, e separará os bons e os justos para o cesto, mas aqueles que não são bons, que não são justos, embora esteja entre nós, embora esteja na rede, vão ser lançados no fogo, na fornalha, aonde o fogo não apaga e o bicho não morre, e ali haverá ardor, ali haverá ranger de dentes. Que eu e você, meu irmão, não possamos ser estes, que eu e você possamos ser encontrados como peixes bons, peixes que foi alcançado pelo Evangelho e arrependido da nossa condição pecadora, porque nós também somos pecadores, eu e você somos pecadores, nós não somos melhores do que esses que nós citamos aqui. No que você é melhor? Talvez você tenha pecados que, se forem revelados, são piores do que os deles. Talvez você comete pecados escondidas que você tem vergonha de pronunciá-los. São os seus pecados de estimação. Mas nós não estamos aqui nesse momento para te julgar. Nós estamos trazendo uma palavra para você de esperança. Acredite na igreja, acredite no poder do Evangelho, acredite no poder transformador do Evangelho de Jesus, acredite no poder que transforma o homem pecador, que tem o poder de perdoar os teus pecados, de escrever o seu nome no livro da vida e te levar para o céu. É isso que nós precisamos acreditar. Nós não podemos estar envolto ao medo de nós não acreditarmos mais na igreja, de não acreditarmos mais no Evangelho, de não acreditarmos mais nas Sagradas Escrituras. É isso que o diabo quer, é isso que o Satanás quer. Ele quer que você deixe de acreditar nos pastores, ele quer que você deixe de acreditar na palavra, ele quer que você deixe de acreditar no poder transformador do Evangelho. Mas você precisa se emergir como alguém que acredita no poder do Evangelho, no poder transformador, que pode libertar o homem da prostituição, que pode libertar o homem de toda forma de mau caratismo, e fazer dele um homem, um cidadão de bem, um homem que pratica mentira, deixar a mentira, um homem que pratica o engano, deixar de praticar o engano, o que pratica o roubo, não roubar mais. Nós precisamos de um Brasil transformado pelo poder do Evangelho, e não desse Evangelho que aonde Cristo não está. Eu quero convidar você a acreditar, porque eu acredito no poder do Evangelho, eu acredito no poder transformador da palavra de Deus. Olha, e eu quero concluir, e nós vamos ouvir um louvor. Em suma, em toda a história da igreja, pode vir para cá, meus filhos. Em suma, em toda a história da igreja, passado, presente, nós presenciamos gente que não se converteu e nunca irá se converter. Essa história, gente que andou com Deus, mas não tinha Deus dentro dele. Gente que serviu a igreja, mas nunca serviu a Deus, nunca serviu a Cristo. Viu na igreja a oportunidade de
usar a igreja como manopla. Gente que usa a igreja. Nós estamos agora caminhando nesse momento para o momento político. Veja o tanto de gente envolvida, trazendo mau testemunho. Gente que poderia ser um exemplo, se tornaram vergonha para Cristo, se tornaram vitupério para o Evangelho. E Deus está olhando para nós. Que tipo de evangelho é o seu? Que tipo de cristianismo é o seu? Vazio, sem Deus, sem compromisso com Deus, sem ter uma vida transformada. Você não nasceu de novo. É lícito que venha o escândalo, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Mas ainda há tempo para você, há tempo para mim. Arrependa-se, arrependamos dos nossos pecados, nos convertemos ao Senhor. Vamos nos arrepender com lágrimas, vamos nos arrepender, porque o reino de Deus é arrependimento. A mensagem de João Batista era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem do nosso amado Salvador, do nosso meigo Nazareno, é a mesma. Ele veio em Mateus capítulo 4 dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é o trilho que vai nos levar ao céu. Não adianta você fingir que é, se você não é arrependido. Arrependimento não é chorar. Arrependimento é mais do que você sentir vontade de chorar diante de Deus. Arrependimento é não praticar mais o pecado. É ter nojo daquilo que Deus odeia. Isso é arrependimento. É não praticar a mentira, é não praticar o roubo, é não praticar a fornicação, é não praticar o adultério, é não mentir, não roubar, não defraudar o seu irmão, não enriquecer de maneira ilícita nas costas de alguém. Isso é reino de Deus. É isso que nós precisamos no nosso Brasil. O Brasil só irá se levantar, não é por causa da política. O Brasil só irá se levantar, não é porque nós temos um presidente, uma presidenta, alguém, não. O Brasil vai se levantar quando ele se voltar para as Escrituras e pegar das Escrituras princípios basilares da vida cristã, judaica cristã, e implementar dentro de todas as casas dos brasileiros. Isso haverá mudança. Se isso não for feito, não haverá. Então não se escandalize, meu irmão. Essa palavra que eu quero exortar para você. Não se escandalize. Não haja escândalo no seu coração. A melhor pregação, por maior que ela seja, ela tem que levar você ao arrependimento. Ela tem que levar você a ver o seu estado de pecador e não o estado de vencedor. Os nossos púlpitos estão fracos de mensagem. Os nossos púlpitos não têm mensagem mais de arrependimento. Os nossos púlpitos só têm palavras de motivação, palavras de encorajamento, palavras que as pessoas não querem mais ouvir, que precisa se arrepender, que precisa deixar o pecado, precisa deixar o adultério, a mentira. Não querem ouvir mais isso. Eles querem ouvir que eles são vencedores, que eles podem, em Cristo eles podem tudo. Você só pode tudo em Cristo se você tiver uma vida transformada no Evangelho. Quando o sal da palavra de Deus, o sal da palavra, não atua dentro da podridão do nosso eu, quando o sal da palavra de Deus não atua dentro da podridão do eu, há o perigo da nossa vida em Cristo regredir e apodrecer a nossa fé. Eu vou repetir isso para você gravar. Quando o sal da palavra de Deus não atua em nós para impedir o apodrecimento do meu eu, até o meu nascimento, a minha nova vida em Cristo corre risco de apodrecer e se perder. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de você. Não desanime. A Micaela vai louvar o Senhor e depois eu quero orar por você.
não perca o ânimo, não perca a esperança, não se escandalize por causa desses escândalos. Eu quero dizer para você uma coisa: não é porque eu sou profeta, nem me arrogo a esse título, mas eu quero dizer para você o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Dias maus nós estamos vivendo, dias piores ainda virão, escândalos virão piores, mas nós não podemos nos escandalizar. Nós não podemos escandalizar com a igreja, nós podemos escandalizar com a noiva de Cristo, não podemos nos escandalizar com homens de Deus. Ainda há profetas, ainda há servos do Senhor, ainda há homens que prezam a palavra, ainda há homens que Deus escolheu para presbíteros da igreja, para cuidar da noiva, para apresentar a noiva diante do Cordeiro imaculada, a noiva preparada para encontrar com o Senhor Jesus. Um dos tais eu quero ser, um dos tais eu quero ser, um dos tais eu quero que você seja. Eu quero que você seja alguém que foi alcançado pelo arrependimento da palavra, o arrependimento das obras mortas, e transformado pelo poder do Evangelho. Eu quero orar por você. Se você, a palavra falou ao seu coração, escreva aí nos comentários: eu me arrependo, eu me arrependo, estou arrependido, eu me arrependo. O arrependimento muda a nossa vida, e Deus quer de nós que nós nos arrependamos. Arrepender-se como Pedro e não remorsear-se como Judas. Arrepender-se como Pedro e não remorsear-se como Judas. Que Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor. Daqui a pouquinho eu volto orando por você. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração tu és o último e o primeiro. Eu quero estar em sua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Eu quero estar em sua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Aleluia. Palavra abençoada, amados. Uma palavra digna de toda aceitação, e tem o poder de transformar a sua vida, de levar a sua alma para o céu, te conduzir para a entrada celestial, com o seu nome escrito no livro da vida. Esta é uma mensagem que nós precisamos crer. Nós estamos vendo aqui vários irmãos participando, dizendo: é verdade, amém, glória a Deus, eu me arrependo, eu estou arrependido. Vários irmãos participando conosco. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê vitória em Cristo Jesus, e nós possamos alcançar a poderosa mão do Senhor sobre nós. Amados, não nos escandalizemos, fiquemos firmes em Jesus,
O que Satanás quer é que nós nos desanimemos, que nós nos escandalizemos, que nós tiremos a mão do arado. Mas ele está enganado. Nós vamos continuar com a mão no arado, nós vamos continuar crendo no poder do Evangelho, nós vamos continuar crendo no poder do Evangelho, nós vamos continuar crendo no poder do sangue de Jesus, que tem o poder de libertar e transformar a mais vil criatura. Eu creio neste Evangelho. Acredite, Jesus tem para você vida eterna. Acredite, Jesus tem para você batismo com o Espírito Santo. Jesus tem para você um lar esperando, um lar celestial, aonde não haverá morte, aonde não haverá choro, aonde não haverá mais nada. Nenhuma enfermidade vai chegar diante de você, porque Ele é o nosso sol, Ele é a nossa justiça, Ele é o Senhor eterno. Pai, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor, por esta palavra. Te adoramos por tudo que nós ouvimos, Senhor. Senhor, vários e vários irmãos, Senhor, estão nos ouvindo neste momento arrependidos, Senhor, dos teus pecados. O Senhor é poderoso para perdoar, para restaurar, para dar vida, Senhor. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós arrependemos, Senhor, e nos convertemos a Ti, Senhor, diante da Tua presença. Guarda-nos, Senhor, guarda-nos, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, pois assim fazemos, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã, que o Senhor Jesus te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém? Terça-feira estaremos aqui com o culto da palavra em família. Vem estar conosco. Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. Vamos terminando aí com louvor. E que Deus esteja sobre a tua vida. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, hoje e sempre. E o povo de Deus diga amém. Que Deus te abençoe e que o Senhor te dê uma semana abençoada. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo